Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. E vocês? Certo. Pessoal, eu divulguei lá os resultados de trabalhos e avaliações e não sei se vocês têm alguma pergunta, né, sobre o que foi publicado, sobre os comentários que eu fiz. Né. Eu sei que às vezes pode gerar assim algum desconforto, mas né, o objetivo é que vocês leiam ali, se tiverem alguma, né, coisa que não concordem, né, vocês podem argumentar, não tem nenhum problema. Tá? Então, assim, o que eu penso? Se vocês quiserem olhar ali os, os resultados que vocês apresentaram, né, para ter algum esclarecimento sobre a avaliação, tá? A gente pode marcar um horário, né, fora aqui do horário da aula, e eu posso conversar com vocês sem nenhum problema, tá? Não tem, já fiz isso outras vezes, foi bem tranquilo. Eu acho que, então, quem quiser ver, né, podemos combinar aí nessa semana ou na próxima algum horário que vocês quiserem, que para vocês olharem o trabalho apresentado, né, e os esclarecimentos sobre os resultados obtidos ali. Ok? Bem, pessoal, não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta sobre isso. Por favor, fiquem bem à vontade, né? Não se constranjam. Bom dia, professor. Oi? Olha só, numa dessas da aula do Zoom que a gente teve lá, até foi eu mais o rapaz lá, te lembro que eu tinha pedido pro senhor colocar, fazendo um papel para nós lá e colocar no Moodle lá, só pra gente ter uma ideia de como o senhor quer no papel, assim, escrito a fórmula, não digo a fórmula, mas como a construção é feita, entendeu? Ah, o desenvolvimento, quer dizer? Isso. Tá, mas eu não fiz lá do trabalho anterior? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu acho que eu fiz uns dias depois até daquele. Eu me lembro que vocês comentaram aquele dia lá. Deixa eu dar uma procurada aqui. Isso, dá uma olhada ali, por favor. Depois no final da aula eu chamo o senhor aí. Isso. Eu me lembro, eu dei eu vi as aulas anteriores e dei uma olhada nos resultados, mas não achei. Pois é, eu vou compartilhar aqui, a gente olha aqui, não tem problema. Tá, deixa eu ver aqui certinho aqui. Tá. Eu já tinha aberto aqui o Moodle, aqui, ó. É que às vezes tem tanto material, né? Pode ser que. Ó. Ah, eu acho que foi trabalho 2, né? Acho que eu fiz esse negócio e acabei não publicando mesmo, ó. Tem razão. Acho que foi esse trabalho 2 aqui, né? Tá. Eu vou dar uma olhada, mas eu tenho. Isso. Ah, sabe o que aconteceu, Diego? Eu acho que eu apresentei a solução desse trabalho 2 numa aula posterior, depois. Isso, Eu vi que tem, só que acontece, no computador a gente consegue fazer direitinho ali, né? Só que o senhor quer a mão, né? Daí a mão, às vezes a gente erra. Daí eu gostaria de saber mais ou menos se o senhor tem condições de fazer a mão assim, do jeito que o senhor quer, mais ou menos. O que ocorre, assim, ó, vou explicar para vocês, eu até tenho uma dificuldade operacional aqui que eu não consigo captar a imagem, né, no meu caderno. Né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o desenvolvimento, até vou fazer aqui na aula hoje, da solução daquele exemplo lá da decomposição em frações parciais. Tá? Só que eu não tenho aqui o recurso para, né, fazer a angulação aqui e capturar a imagem escrevendo ao mesmo tempo. Né? Então eu não tenho esse equipamento. Eu sei que alguns colegas têm um equipamento que chama mesa digitalizadora, parece. Não, que eu digo assim, não precisa ser, para mim não precisa ser digital na hora. É só escrever os cálculos e escanear e colocar para nós escrever. Tá.
eu quero saber mais ou menos como é que o senhor faz, entendeu? Para mim, na Ah, hora de reescrever, eu consigo desenvolver legal no computador, certo? Ali como o entendi. senhor faz. Só que na mão, na hora que que eu vou escrever na mão, eu fico confuso, entendeu como é que é? Ah, tá, tá, entendi. Sim, Aí eu gostaria de saber que o senhor tá, tipo, fazia aqueles cálculos tipo da um, vamos supor, da um, e passar por uma folha, escanear aquela folha e dar para nós. tá, perfeito, tá. Essa é a minha solução, hein? Tá, beleza. Eu vou tentar fazer isso. Porque o que aconteceu ali no, no gabarito, né, que eu publiquei, realmente eu fiz o desenvolvimento no computador, né? Eu fiz o desenvolvimento no processador de texto, eu não escrevi à mão, né, dessa última avaliação, né? Tá? Mas eu posso fazer assim, eu vou fazer um exemplo aí nos próximos dias, aí eu capturo uma foto e gero o PDF ali, sem problemas. Isso, tranquilo. Obrigado, hein? Falou. Bom, pessoal, então assim, eu vou aproveitar aqui o que ficou um exemplo da aula passada, que hoje tem mais pessoas aqui assistindo. Eu vou fazer um último exemplo, tá, de decomposição em frações parciais, ficou como exercício na aula anterior, em que tínhamos um fator linear e um fator quadrático irredutível. Eu me lembro até que o Pedro perguntou ali, como é que surge, né, essa decomposição. Então, assim, pessoal, eu vou esclarecer. A decomposição em frações parciais, né, é uma técnica oriunda de uma aplicação de um teorema conhecido como o teorema fundamental da álgebra. Então, esse teorema diz que todo polinômio, né, de grau 2, grau 3, grau 4 e assim por diante, ele terá, então, um polínômio de grau n, né, ele terá sempre n raízes. Né? E nessa contagem das raízes entram as raízes reais e as raízes complexas e, eventualmente, raízes que são repetidas. Né? Por exemplo, se uma raiz, seja ela real ou complexa, aparece duas vezes, a gente diz que essa raiz tem multiplicidade 2. Se uma raiz aparece três vezes, a gente diz que ela tem multiplicidade 3. Né? Isso faz com que a decomposição de uma divisão de polinômios, né, nestas frações que a gente chama de frações parciais, elas vão ter uma forma que vai depender das raízes do denominador ao serem calculadas. Se elas resultarem em raízes reais, né, a decomposição em frações parciais vai ter um certo formato. Se as raízes do denominador forem raízes complexas, a decomposição em frações parciais terá um outro formato. Tá? Então, o que eu procurei mostrar através dos exemplos é que já fizemos aí alguns exemplos de raízes reais, inclusive raízes repetidas, e agora os últimos exemplos são de raízes complexas, tá, no denominador. Então eu vou mostrar um último exemplo que nós iniciamos na aula passada, né, onde eu solicitei como um exercício, assim, até fiz uma pausa de alguns minutos, eu pedi que vocês escrevessem a forma, né, da decomposição em frações parciais, né, usando a identificação das raízes e, a partir daí, calcular os coeficientes da decomposição. Tá? Então, eu vou refazer este exemplo e de novo, né, se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem aí à vontade. Deixa eu botar aqui o espaço aqui, ó. Eu vou começar com esse último exemplo aqui em decomposição em frações parciais. Então, o exemplo é o seguinte. Nós vimos, ó, assim.
Então, é um polinômio de segundo grau, 4 vezes o x ao quadrado, mais x menos 3, sobre um produto, que é x menos 2. Vocês podem localizar aí, quem assistiu a aula passada, multiplicado por x ao quadrado mais 1. A gente viu que o denominador, né, quando a gente iguala a zero, aqui essa expressão, tem uma raiz real, que é x igual a 2, e esse fator quadrático aqui é um fator quadrático irredutível. Por causa disso, né, aqui nós teremos uma decomposição em que o fator linear x menos 2, que tem uma raiz real, vai ter uma constante a ser determinada, né, no numerador, enquanto o fator quadrático irredutível, representado aqui pelo x ao quadrado mais 1, né, esse termo irredutível é usado quando as raízes do fator quadrático são raízes complexas, então eu não consigo escrever esse polinômio de segundo grau, o x ao quadrado mais 1, como um produto de polinômio de primeiro grau com raízes reais. Isso não é possível neste caso. Então, quando isso acontece, eu tenho esse tipo de decomposição aqui, ó. Então, esta forma da decomposição, que eu expliquei para vocês, é uma consequência desse teorema conhecido como o teorema fundamental da álgebra, né? Então, a diferença entre a forma da decomposição em frações parciais depende da natureza das raízes do denominador, né? Então, nós já vimos essa discussão aqui na aula passada. Nós temos um polinômio de grau 2 no numerador, enquanto nós temos um polinômio de grau 3 no denominador, que não é possível efetuar a divisão. Então, esta aqui é a forma, né, da decomposição em termos das raízes, né, do denominador. Tá? Então, fazendo aqui, né, o desenvolvimento das frações parciais, neste caso aqui, veja que o denominador, ver se eu consigo copiar aqui, ele vai ter como mínimo múltiplo o produto, né, x menos 2 por x ao quadrado mais 1. Então, na hora que eu divido por x menos 2, vai sobrar aqui no numerador o produto do a pelo x ao quadrado mais 1. Vamos fazer aqui passo a passo, ó. Isso aqui, eu digo para vocês, é importante fazer, né, alguns exemplos, uns 2 ou 3 exemplos, para entender a lógica. Divido agora o MMC por x ao quadrado mais 1, ele é cancelado, né? Sobra x menos 2 aqui no fator que multiplica o bx mais c. Então, a gente vai observar que os denominadores são iguais, portanto, podem ser simplificados. Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Eu vou ter uma igualdade aqui, ó, entre os numeradores, né? Então, vamos desenvolver aqui as multiplicações do lado direito, né? Fazer passo a passo aqui, ó, a vezes o x ao quadrado, isso aqui tem que fazer com muita atenção, mais o a, né? Mais, agora aqui, ó, multiplica bx vezes x, né? Usa a propriedade distributiva, que vai ficar b maiúsculo vezes o x ao quadrado, menos 2 vezes bx, mais, agora c vezes x, menos 2c. Tá? Certo? Então, agora aqui, vamos pintar de mesma cor aqui os termos semelhantes. Ó. Ó, e tem esse termo de segundo grau aqui.
Aí tem os termos de primeiro grau, ó, vou pintar aqui com uma cor para dar um contraste aqui. Então quem fez o exemplo pode acompanhar aí. E as constantes eu vou deixar em preto ali, né? Então, alguns alunos fazem já a partir daqui a montagem do sistema, tá? Eu não recomendo, né? Recomendo primeiro agrupar os termos semelhantes aqui, ó. A mais B são os termos de segundo grau. Eu sei que, né, dá uma certa ansiedade, mas é bom a gente fazer passo a passo, para mais segurança. Vamos conferir ali os termos de primeiro grau, C e menos 2B. Eu coloquei na ordem alfabética, menos 2B mais C, né, mais a constante aqui, ó, o A menos 2C. Tá? Então a gente confere, vamos passar ali para outra linha, vou botar aqui uma fonte um pouco menor. Ó, conferindo, ó, A mais B, que é o x ao quadrado, tá? Menos 2B mais C é o coeficiente do x, A menos 2C é o termo independente, né? Então, ó, isso vai fazer com que a gente tenha que resolver um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas. Eu vou igualar o A mais B, que é o coeficiente do termo de segundo grau que aparece do lado direito, ao 4, que é o coeficiente do segundo grau que aparece do lado esquerdo. Se não aparecesse o x ao quadrado aqui, o coeficiente seria 0. Né? Da mesma forma aqui, ó, olhe lá para o lado esquerdo, menos 2b mais c. Olhe para o lado direito, qual é o coeficiente do x? É 1. E finalmente, a menos 2c é igual a menos 3. Tá? Perfeito? Certo, pessoal? Então, assim, ó, para a gente enxergar melhor isso aqui, observar que na segunda equação, né, nós não temos o A, né? Nós temos só o B e o C. Né? E aqui, ó, a primeira equação eu só tenho o A e o B, né? E aqui na terceira equação eu tenho o A e o C. Vamos ver se a gente consegue alinhar aqui, ó. Então eu vou fazer a seguinte transformação aqui, né? Ó, vou usar o método de Gauss para eliminar os coeficientes. Vou escrever a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1. Tá? Por que isso? Porque daí eu vou eliminar o A aqui, ó. Né? Eu vou subtrair A menos A e vai desaparecer. Tá? O que vai acontecer? Vou fazer aqui passo a passo. Vocês, por favor, interrompam aí se acharem necessário. Vai ficar aqui na terceira linha, menos B menos 2C igual a menos 7. A primeira equação continua A mais B igual a 4. A segunda equação, menos 2B mais C igual a 1. E a terceira equação, menos 2B menos 2C. Tá? Então, observar aqui, ó. Vamos botar um pouquinho mais para ele, para ver se eu consigo alinhar aqui. Ó. Este coeficiente aqui, o C, na segunda equação, é 1, né, é mais 1. Aqui é menos 2. Então, eu vou multiplicar a segunda linha, né, por 2. Né? Então, eu vou fazer assim, ó, a linha 2 vai ser multiplicada por 2. Eu vou colocar no lugar da própria linha 2. Então, eu vou denotar assim, ó, a linha 2 será substituída por 2 vezes a linha 2. Esse é o significado dessa notação aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Então, assim, pessoal, isso aqui eu estou usando o método de Gauss, né? Vocês conhecem o método de Gauss, então eu estou usando aqui o método de eliminação, como a gente chama. Né? Veja o que aconteceu. Ó. Vamos botar ali. A primeira equação, A mais B igual a 4, continua ali. Menos 2B mais C igual a 1 ficou menos 4B mais 2C igual a 2.
e menos b menos 2c igual a menos 7. Então agora eu vou somar a linha 2 com a linha 3, né, e vou colocar isso no lugar da linha 3. Então a linha 3 vai receber a linha 3 somada com a linha 2. Então veja, na hora que eu somar aqui, ó, o menos 4b somado com menos b vai dar menos 5b. O 2c some, porque 2c positivo somado com menos 2c dá 0c, não precisa escrever, né? E 2 somado com o menos 7 dá menos 5. Tá? Bom, então quando a gente consegue, né, obter numa equação, que é o caso ali da terceira, somente uma incógnita, eu posso calcular, né, essa incógnita na terceira equação. Calculo o valor do B. Então vamos calcular aqui. A gente já sabe, mas vamos calcular. Isso é importante porque quando a gente está fazendo muitas contas, né, às vezes a gente erra as coisas mais básicas, né? Então, divide o menos 5 por menos 5, dá 1. Então, agora vai lá na segunda equação. Aí vai lá e substitui. Ó, menos 4 vezes 1, mais 2c igual a 2. Aí vai calcular o c. Faz ali com a maior atenção. Menos 4 mais 2c igual a 2. Opa, vou botar aqui o c maiúsculo aqui. Então, o 2c 2 vezes c é igual a 2 mais 4, é igual a 6, né? Certo? Então, o c é igual a 6 dividido por 2, é igual a 3. Vamos lá. C igual a 6 dividido por 2, vale 3. Então, calculei o C. Agora, eu já sei quanto é que é o B. Na primeira equação, eu posso obter diretamente o valor do A. O A somado com o B tem que dar 4. Tá? Então, como o B vale 1, eu vou copiar aqui a equação. A mais 1 é igual a 4, né? Então o A vale 3, porque o 4 menos 1 é igual a 3. Opa. Então, 4 menos 1, que é igual a 3. Então, conclusão, o A vale 3, o B vale 1 e o C vale 3. Vou escrever na ordem aqui. O A vale 3. Então, a gente tem que cuidar, né? Até no outro dia eu lembrei para vocês que na hora de substituir, eu troquei a ordem lá, o B vale 1 e o C vale 3. Tá? Então, observar que eles têm uma certa posição bem definida ali, ó. O A está aqui nessa posição, o B e o C. Então, a gente copia aqui, ó. E substituímos, né? Ó, o A vale 3, o B vale 1 e o C vale 3. 3, 1 e 3. Então tá. Aí, finalmente, né, podemos calcular a integral. Então, a integral indefinida desta expressão aparece aqui do lado esquerdo. A gente não consegue calcular diretamente pela tabela de integrais, será 3 vezes, já vou separar aqui, porque nessa altura do campeonato, né, pessoal, essas propriedades elementares a gente tem que usar direto. Ó. Aqui eu vou separar em x mais 3 em cima, aqui, ó, vai ficar a integral de x sobre x ao quadrado mais 3.
dx, não pode esquecer do dx, mais, agora vai ser um 3 ali, integral, a gente ajeita aqui, ó, dx sobre, aqui é x ao quadrado mais 1, né? Vou corrigir ali. E aqui é mais 1 também. Ó, vamos olhar aqui como é que ficou. Ó, então veja. Tudo numa tela só aqui. Fizemos a decomposição e ao inserir então a integral, observar que essa integral aqui, né, ela se transforma em 3, porque a primeira é uma fração parcial que tem um polinômio de primeiro grau, x menos 2, isso aqui vai dar um logaritmo, tá? Esta aqui, ó, essa se transforma em 2 por causa da soma que aparece no numerador, então vai ficar x sobre x ao quadrado mais 1, e esta aqui. Se vocês olharem na tabela de integrais, esta aqui, ó, tá? Essa eu vou destacar em vermelho aqui, ela é de tabela, recai no arco tangente, tá? Esta aqui, opa, ver se eu consigo captar só essa aqui. Vamos deixar assim. Destacar em azul aqui. Destacar em azul, ela recai em logaritmo, porque quando eu fizer a substituição u igual a x menos 2, o du igual a dx. E esta aqui, ó, eu também tenho que fazer uma substituição, porque o x ao quadrado mais 1 tem como derivada o 2x, né? Então a diferencial do x ao quadrado mais 1 vai ser 2x dx. Então isso aqui vai dar um logaritmo também, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui, cálculo, né, das integrais, né? Ó. Vamos fazer aqui a primeira. U igual a x menos 2, du igual a dx, tá? Na segunda linha, vou botar aqui alinhado aqui. Essa aqui é para calcular a primeira, né? A primeira, vamos botar assim, a primeira integral. A segunda, u vai ser igual a x ao quadrado mais 1. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vocês têm que procurar imaginar assim, né? Isso aqui é uma evolução, né, natural, assim como vocês se familiarizam com o cálculo das derivadas e vão acelerando certos processos, digamos assim, aqui a mesma coisa. Então, o du vai ser igual a 2x dx. Então, o que eu vou destacar aqui? Esse 2 é o que está faltando ali, né? Certo? Vou botar o dx aqui, ó, para ficar melhor de enxergar. Ó, o 2 é o que está faltando ali para a gente ajeitar, digamos assim, essa integral, né? Então a gente multiplica por 2 e aqui divide por 2, ó. Aí eu tenho a segunda integral já formulada na variável u. E a terceira é de tabela. Integral de tabela recai no arco tangente, tá? Então, o que a gente faz? A gente reescreve, né, os resultados. Ó. 3. Du sobre u é logaritmo. De qual u? X menos 2. Tá? Mais 1 meio d. Du sobre u, logaritmo de u. X ao quadrado mais 1. Mais 3 vezes o quê? O arco tangente. O arco cuja tangente é x mais c. Então está ali a integral calculada, fazendo-se aqui o uso das técnicas adequadas, e eu estou, digamos assim, já numa etapa mais evoluída, digamos assim. A gente já passou, né, por aquela fase da aprendizagem, de detalhar todos os passos, né? Então eu fiz aqui o uso das fórmulas, fazendo a leitura da integral e identificando que as duas primeiras são
du sobre u, que recai em logaritmo, e a terceira, que é de tabela, recai no arco cuja tangente é x. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre esse processo? Então, eu vou retomar exemplos aqui do livro. Para vocês verem que não existe, né, um caso que tu possa dizer que seja direto. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos de da substituição. Da técnica da substituição, tá? Quer ver, ó? Então vai ficar assim, integral x, ó, vamos supor que tem que calcular esta integral aqui, tá? Vou pegar um exemplo simples aqui para iniciar. Vejam que, como eu tenho essa soma aqui no radical, tá? Eu não consigo separar a raiz de x em raiz de x mais 1 em duas parcelas, né? Então, eu posso transformar isso aqui, usando a técnica da substituição, em uma única parcela, fazendo u igual a x mais 1. Tá? Então, o du, que é a diferencial de u, vai ser a derivada, que é igual a 1, né? Vezes o dx. Então, o du igual a dx. Tá? Isso significa que essa integral aqui, ela vai ser calculada da seguinte forma: a integral indefinida. Quanto é que é o x? É só tu isolar aqui, ó, na primeira linha. Isola o x ali. Isolar aqui, escrever. X igual a u menos 1. É só isolar o x aqui. Então, no lugar do x, tu vai escrever a variável u menos 1. E a raiz quadrada de x, tu vai escrever como raiz quadrada de u. Raiz quadrada de x mais 1, melhor dizendo, né? É a raiz quadrada de u. E o du substitui o dx. Então, esta substituição de variável, né, transformou a tua integral que tu tinha lá na variável x, agora na variável u. Bom, mas aí tu pensa, mas continua a raiz quadrada. Sim, continua. Só que agora tu pode transformar isso aqui numa potência fracionária. Fazer aqui, vamos escrever como u elevado a meio, né? Multiplica pelo du. Então, o que acontece aqui? Né? Tu tens uma multiplicação agora de potências que tu pode usar a propriedade distributiva. Porque aqui tu vai ter do lado, dentro do parênteses, né, uma soma de potências de u elevado a 1 menos u elevado a 0 multiplicado para 1 meio. Então, quando tu multiplicar aqui, ó, usando a propriedade distributiva, né, tu vai conseguir multiplicar, vai dar u vezes 1 meio, u na 3 meios. Vejam que a gente está multiplicando dentro do símbolo da integral, né? Eu não calculei ainda a integral, u na 3 meios, menos u na meio vezes 1 é u na 1 meio. Então ficou, né, o segundo termo, u elevado na 1 meio, vezes o du. Tá? E agora tu tem duas integrais que são potências fracionárias da variável u. Então tu vai usar a regra da potência. Vamos fazer aqui. Vai ficar u elevado na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, né, como primeira parcela, menos. Aí vem a divisão,
Ó, aí vem a potência. U elevado a 1 meio mais 1. Opa. Mais 1. Vamos fazer aqui, passo a passo. Mais 1. Mais C, né? Certo? Então, até que vai dar isso? Vamos fazer os cálculos das potências primeiro, depois a gente faz as substituições, né? A primeira fração ali, tu terá U elevado na 5 meios, U elevado na 5 meios, sobre 5 meios, né? Menos a divisão de novo, depois ali, ó. U elevado na 1 meio mais 1 é U elevado na 3 meios. Divide por 3 meios. Mais C. Vou botar aqui, vai ficar na mesma. Ó, quando tu divide uma fração por outra, né, isso equivale a fazer a multiplicação pelo inverso. Então vai ficar 2 quintos, né, e U elevado na 5 meios menos 2 terços U elevado na 3 meios mais C. Né? Como a variável U é uma variável auxiliar, né, a gente vai no final escrever tudo em função da variável x. Então, essa integral restará igual a esta expressão aqui, ó. Só que agora a gente vai colocar tudo em função da variável u. Então, a gente vai escrever aqui, ó, x mais 1 no lugar do u. Aí aqui x mais 1. X mais 1 elevado a 3 meios. Tá? Então, esse é mais um exemplo, né, de uso da técnica da substituição que vocês poderão eventualmente lidar aí na hora de resolver essas integrais. Ok, pessoal? Deixa eu mostrar, pegar um outro exemplo aqui, ó, dessa do livro. X vezes x ao quadrado menos 4x mais 5. Integral. Estou fazendo exemplo aqui, pessoal. Perguntem, fiquem à vontade aí. Vamos ver aqui. Vou fazer mais um exemplo, depois eu coloco um exercício aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, ó. Veja, se vocês tentarem fazer a substituição u igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, tá? A derivada vai dar 2x menos 4. E aí não vai ser vantajoso, porque só tem o x aqui no fator que aparece do lado de fora. Como aqui é fator de segundo grau e aqui é fator de primeiro grau, né, uma solução aqui é fazer o que a gente chama de completamento de quadrados, né, do que aparece ali dentro da raiz. Tá? Então, a gente vai escrever isso aqui, observando que esta integral é igual à integral de x vezes a raiz quadrada. O que é o completamento de quadrados? É observar o seguinte, eu vou pegar só o polinômio de segundo grau aqui, né, e observar que, vou botar um pontinhos aqui, ó. Quando a gente tem três fatores, né, um de segundo grau, x ao quadrado,
no primeiro grau, menos 4x. Se eu somar um determinado fator, esses dois somados a uma terceira parcela vai dar um trinômio, né, vão ser 3 parcelas, que vão ser chamadas de um quadrado perfeito. Né? Se vocês lembram lá das formas dos produtos notáveis, né, quando a gente tem x menos m ao quadrado, equivale a x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado. Então, o termo de primeiro grau é sempre o 2m, é o coeficiente dele. Então, o 2m aqui neste exemplo é igual a 4, tá? Para fazer o produto notável que eu quero descobrir ali dentro do pontinhos qual é o termo que está faltando. Né? Então, o m vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Né? Portanto, o m ao quadrado vai ser igual a 4. Então, este é o termo que tu precisa elevar m elevado ao quadrado, é 2 elevado ao quadrado, que é 4. 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui, ó. Já que eu tenho 5 aqui, né? Eu posso reescrever assim. Eu vou copiar aqui para... Se eu consigo copiar aqui. Eu separo o 5 em 4 mais 1. Então, eu posso escrever aqui os 3 primeiros termos, que eu vou botar um parênteses aqui, ó. Esses 3 primeiros termos agora formam um quadrado perfeito. Isto é, eles resultam do desenvolvimento de x menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, eu posso reescrever a integral. Vamos copiar aqui, ó. Passar tudo lá para baixo. Vai ficar dentro da integral este termo aqui, dentro da raiz quadrada. Então veja que eu não calculei a integral aqui, eu só reescrevi aquele fator que está dentro da raiz quadrada. Tá? E como ele é uma soma de 2 números, eu também não posso separar a raiz quadrada de primeiro mais a raiz quadrada do segundo, isso não é possível. Então eu faço a substituição. Agora eu vou chamar de u o polinômio x menos 2, que está ali dentro do parênteses. Né? Certo? Então veja que quando eu substituo o u por um polinômio de primeiro grau, o du, neste caso, é igual a dx, né? Porque a derivada de x é 1 e a derivada de 2 é 0. Né? E o x eu posso substituir por u mais 2. O x é igual a u mais 2. Basta resolver esta equação aqui, ó, né? Na incógnita x. Então, essa integral aqui, ela vai ser reescrita como? Ó, vamos lá. Vou passar para outra linha ali para ficar melhor. Então, vai ficar integral de... Isso aqui é bem bacana, essa técnica, pessoal. É bem interessante. Ó. X, você vai escrever como u mais 2. Tá? E a raiz quadrada... Opa! Raiz quadrada. Opa! De u elevado ao quadrado mais 1. E aqui tu vai ter o du. Aí de novo, né? Tu tem esse problema. Vamos ver como é que o autor resolve lá. Ó. Então o que ele faz? Ó? Ele separa, ó, tá vendo? Ó? Essa soma que tem aqui na frente, ó, u mais 2, ele usa a probabilidade distributiva. Né? Então a gente pode fazer isso. Ó. U mais 2, né? Tu vai separar. Ó. Integral de u vezes a raiz quadrada de... Opa!
U ao quadrado mais 1 du, né? Mais 2 é uma constante, né? Integral de raiz quadrada. Eu não posso simplificar isso aqui, tá? Porque isso aqui é um quadrado que tem dois termos, né? Não dá para simplificar. É uma raiz quadrada, melhor dizendo, que tem dois termos ali que não tem como fazer a simplificação. Deixa eu botar aqui numa página só. Uma linha só. Acho que 16. Tá. Então, essas duas integrais, ó, observa, ele menciona, ó, tem na tabela, ó. Cada uma dessas duas integrais é integral de tabela. Tá? Então, né, ó, fórmula 84, onde é que está a fórmula 84? Deixa eu ver, acho que aqui não. A primeira fórmula é P igual à direita. E a segunda. Então, mas ele não menciona aqui qual é a página que ele está se referindo a essa tabela, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Ué? E aqui não tem a tabela que ele se refere. Não tem mesmo. Então, peraí. A primeira integral à direita, vocês... Então, peraí. Ó, pessoal, essa primeira integral aqui, ó, ela pode ser calculada por substituição. Quer ver? Ó? Vamos ver. Cálculo das integrais. Tá? Vamos calcular essa primeira aqui. Se eu chamar o y de u ao quadrado mais 1, u ao quadrado mais 1, o dy será 2u du. dy é igual a 2u vezes du. Tá? Então veja que eu vou escrever aqui, ó, aqui embaixo. A primeira integral. Integral de essa função aqui. Ver se eu consigo capturar aqui. Aqui. Olha só. Esse u que aparece aqui, ó, né, eu posso alterar a ordem. Eu vou fazer o seguinte, vou reescrever aqui, ó. Opa, cadê o símbolo da integral aqui? Ah, eu não copiei. Vou botar aqui, ó. Eu vou alterar a ordem botando assim, certo? Opa, fora do símbolo ali da raiz quadrada. Então o que a gente precisa aqui, pessoal? A gente precisa desse 2 aqui, ó, né? Então o que a gente faz? A gente multiplica aqui por 2, né, porque é uma constante, e para compensar a gente divide lá por 2, ó. Então vamos fazer o seguinte, para botar um símbolo aqui para separar, né? Isso aqui não ficou bom. Vou ver se eu consigo botar um espaço aqui, ó. Ah, ficou melhor assim. Ó, a raiz quadrada de u ao quadrado mais 1 vezes 2u du, e eu dividi por 2 lá para simplificar, né? Então ficou 1 meio vezes a integral de raiz quadrada de y, que é y elevado a 1 meio, eu já vou colocar aqui como expoente, ó. Y elevado a 1 meio multiplicado pela diferencial de y. Tá? Então isso aqui vai me dar 1 meio vezes y a 3 meios. Vou escrever aqui. Y a 3 meios
sobre 3 meios. Vou botar aqui na forma de fração usual, daí vai ficar mais fácil de simplificar aqui. Mais C, né? Bom, aqui não precisa escrever o mais C, porque isso aqui é um cálculo intermediário, tá? Então, veja que aquele 2 ele vai se cancelar, né? Vai ficar 1/3 de y, que é essa expressão aqui, ó, elevado a 3 meios. Então, vai ficar este fator aqui, x ao quadrado mais 1, opa, u ao quadrado mais 1, u ao quadrado mais 1, elevado a 3 meios. Tá? Então, esse é o primeiro fator que aparece lá. U ao quadrado mais 1 a 3 meios sobre 3. Né? Ó. Esse aqui, ó. Tá? Esses dois fatores aqui, ó, eles saem de uma tabela de integrais. Né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar preso aqui a este exemplo, eu vou procurar essa tabela de integrais e eu vou mostrar para vocês onde é que saiu depois esses dois resultados aqui. Tá? Eu acho que é lá na parte final, né? Então vamos deixar assim, este exemplo vai ficar pendente aqui. Vou fazer o seguinte. Esta integral, a integral, aqui, ó. É de tabela. Vamos pesquisar outra aula. Aí o que acontece? No final ele substitui tudo, né, na variável x. Então, para não deixar o resultado assim pendurado, só vou escrever aqui, né, o que ele escreve lá. Depois a gente tenta descobrir que tabela é essa que foi usada aqui. Né? Então, como é que ficou? Ó, vamos olhar ali no livro, que daí fica melhor, e a gente vai copiar aqui o resultado. Ó. Aqui no livro eu vou passar um pouquinho ali para cima. Ó. Então essa integral ficou. O primeiro termo que aparece ali foi o que a gente obteve, né? O 1/3 vezes este polinômio auxiliar aqui, u elevado ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios, mais, aí vem o resultado da integral. Ó. Então aqui eu vou botar um grande colchete aqui, né, e vamos colocar os termos que ele colocou ali. Ó. E depois eu vou pesquisar, eu prometo para vocês para a próxima aula aqui. Vai ficar u vezes a raiz quadrada deste polinômio auxiliar, u ao quadrado mais 1, mais 1 meio do logaritmo do módulo de u mais... Tá, pessoal, nos livros, às vezes, o pessoal usa o parênteses, mas nas tabelas, muitas vezes, o pessoal usa o módulo. Se vocês não quiserem ter surpresas desagradáveis, usem sempre o módulo que vai funcionar. Tá? Aí fechou aqui, mais C. Tá? Então ficou faltando aqui, o que a gente tem que fazer no final? Substituir, né, como ele diz ali, ó, no final a gente tem que substituir o U, né, pelo seu resultado. Né? U ao quadrado mais 1 é x ao quadrado menos 4x mais 5. Então lá no final fica tudo expresso por x ao quadrado menos 4x mais 5. Tá? Então, como u ao quadrado mais 1 é 4x mais 5, ao quadrado mais 1 é igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, né? Resulta que esta integral, né,
A gente vai consegue finalmente escrever isso aqui. Eu vou escrever aqui na parte inferior aqui, ó, substituindo, né? Vai ficar tudo x ao quadrado menos 4x mais 5 aqui. Deixa eu ver lá se é isso mesmo. É isso mesmo. U é x menos 2, né? X menos 2. Vai ficar U é x menos 2. E aqui dentro da raiz, toda aquela expressão ali. Aqui. Ó. Porque acho que ele usou propriedades, né, das expressões ali, agrupou os termos semelhantes ali, né? Ele multiplicou aqui por 2, deixa eu ver uma coisa, tem uma multiplicação por um meio aqui para poder simplificar. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar essas simplificações, porque senão a gente vai ficar aqui só nessas. Depois podemos simplificar os termos. Vou colocar um exercício aqui para vocês tentarem fazer uma decomposição em frações parciais aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, com um caso mais simples, tá? Ok. Então, são 12h35, tá? Vou iniciar aqui esse exercício e então eu retorno aqui em 5 minutos, tá?
Oi, meu amor, como tu tá? Eu tô lindo, né? Obrigada. Pessoal, vamos fechar o microfone, por favor. Bom, pessoal, então assim, para resumir aqui, né, porque nós estamos adiantados na hora aqui. O numerador é um polinômio de grau 1, tá? O denominador é um polinômio de grau 2. Tá? Então não é possível efetuar a divisão, né, dessas funções aqui. Como o denominador tem uma raiz que é 3 e a outra raiz é 5, as duas raízes são reais, né? Então eu só vou indicar aqui o início, vocês poderão concluir, né? A decomposição em frações parciais, nesse caso, é feita dessa forma aqui, ó. A dividido por x menos 3, mais uma fração da forma b sobre x menos 5. Tá? Então, a partir daí, vocês conseguem, tirando o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, fazer todo aquele cálculo, montar um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, calcular os valores de A e B e depois, finalmente, fazer a integral desta função aqui. Tá? Então, esse é o ponto de partida que vocês devem usar aí para depois, então, calcular os coeficientes e a integral. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre este início aqui da solução? Ok, então. Eu vou encerrar por aqui. Na sexta-feira, então, eu vou colocar um trabalho sobre essas técnicas de integração, né, uma avaliação mais daquelas mais curtinhas, assim, né, com uma questão para avaliar alguma dessas técnicas de integração que nós vimos aí nas últimas aulas. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Até sexta, professor. Até.